A maior sensatez do homem é quando, diante das adversidades, ele decide crer. Decide crer independente da circunstância, decide crer independente da experiência, decide crer contra as probabilidades que ele está passando em ter ou não ter solução daquela situação vivida. Evangelho de Marcos 9, no versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Quando nós lemos isso, parece uma pessoa confusa, mas a verdade é que, independente da história e quantas coisas ele viveu e passou, quantas vezes ele viu o seu filho possesso sendo lançado em possessão ao fogo, na água, e quantas vezes ele viu marcas no seu filho por conta de um sofrimento que vem sendo causado desde a infância de um menino. E aí eu vejo como que o inimigo é mau. Quando Jesus pergunta desde quando ele vem passando por isso, a resposta é: desde a infância. E aí eu vejo o inimigo que se aproveitou da fragilidade de um menino, infância. E aí eu quero chamar a tua atenção para algo. Diante da situação aqui vivida, ele buscou socorro e os discípulos não puderam ajudar. Realidade essa que por muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em alguém e desapontados ficamos e queremos cobrar, quando na verdade é nosso dever de crer. A responsabilidade de crer é nossa. E aí, quando Jesus aparece, estão discutindo com os discípulos por conta da situação não resolvida. Então Jesus interpela, ou seja, questiona o porquê daquela discussão com os seus discípulos. E aí eu vejo um Senhor que se responsabiliza por quem segue e se propõe a segui-lo. Então, logo após, se dirige o pai do menino. E aí nós lemos essa declaração. O que acontece aqui é que ele declara ter fé e depois, em lágrimas, pede ajuda para que ele tenha fé. Ele diz que crê e depois pede ajuda. O que acontece aqui é que ele decide crer, mas sua vida é marcada por circunstâncias difíceis, por dores, é marcada por lembranças, por insegurança, marcada pelo tempo de sofrimento que vem sendo causado. O inimigo brincou muito com o sentimento deste homem, com a vida deste menino. Mas quando este homem busca ajuda em Jesus, acaba com o sofrimento. Por quê? Não importa se o inimigo tem causado dor, sofrimento. Aqui ele está diante de Jesus, aquele que tem poder. E então eu questiono que, não que ele não creia, mas ele pede a Jesus que venha ajudá-lo a ter mais fé. Por quê? Talvez você tenha passado por circunstâncias que você se propõe a crer que Jesus vai fazer algo, mas é bombardeado por todos os lados, a pensar que não tem solução.
E eu digo a você, isso não é exclusividade sua, mas a prioridade de Cristo é fazer que você entenda que a responsabilidade de acontecer o milagre está em nós. Se nós crermos nele, ele fará o que deseja o nosso coração. E quando este homem fala, se podes, a resposta retorna para o homem, da parte de Jesus, dirigindo ao homem, se podes. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Então, o milagre, a resposta está condicionada a nós. O poder do milagre está na nossa capacidade de crermos. A libertação que nós buscamos está na capacidade de crermos. E quando nós lemos também em Marcos, no Evangelho de Marcos, a história de Jairo, Jairo está buscando a cura para sua filha, que até então estava apenas doente, mas esta agora vem a falecer. Porque o tempo deixa marcas. O tempo que ele esperava o milagre, enquanto muitos ali, inclusive a mulher que estava ali do fluxo de sangue, foi curada e Jesus está caminhando e na cabeça de Jairo acontece um atraso, só que Deus não se atrasa e nem perde o controle. Chegam então as pessoas para aquele homem tão conhecido, tão poderoso na sociedade, dirige: não importuna mais o mestre, tua filha já está morta. Jesus ouve isso e diz: não temas, crê somente. Então eu aprendo mais uma vez que nós precisamos focar a nossa atenção e ouvir a voz que vem de Jesus. Se Jairo focasse naqueles que traziam aquela notícia, certamente ele não alcançaria o milagre. Mas quando ele ouve a voz de Jesus dirigindo a ele, dizendo: não temas, é para você olhar além da circunstância, além da situação que dizem que está acontecendo. Desesperança, uma arma que o inimigo usa para tirar a fé do homem. Olhe para Cristo e crê somente, porque ele, assim como trouxe libertação na vida daquele menino, ressuscitou a filha de Jairo. Quando nós começarmos a crer de verdade, com convicção, as coisas vão começar a dar certo, porque é impossível crer e não ser movido por aquele em quem nós temos crido. Graça e paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.